Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Um programa que valoriza o cidadão ouvindo a sua história. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nosso entrevistado de hoje é o senhor Danilo Vendrúsculo, empresário e economista. Seja bem-vindo ao nosso programa, senhor Danilo. Boa noite. É um prazer enorme estar de volta aqui no Foz TV e espero poder passar informações que venham a contribuir para o cidadão de Foz do Iguaçu. Eu gostaria que o senhor começasse falando como que o senhor veio para Foz do Iguaçu e o porquê. Bom, Foz, eu vim justamente na época da pujança de Foz do Iguaçu, logo vamos dizer assim, logo que tinha iniciado a construção do Itaipu. Nos anos 80, Nos anos 80, exatamente. Então, como muita gente veio, e estou até hoje, é uma cidade que adotei como minha cidade, gosto muito dela, e por isso que a gente vem trabalhando muito para poder mudar essa situação atual, para que realmente se torne uma cidade economicamente boa, ativa, e que realmente as pessoas que moram aqui, elas possam arrumar seus empregos, gerar seus empregos e tudo mais. Quer dizer, o senhor não veio aqui só para chegar, ganhar dinheiro e cair fora? Não. Ou chegou a princípio? Pelo contrário. Porque a maioria chegou com esse objetivo. Exatamente. Como a minha região é do sul e a Foz do Iguaçu tem as características das cidades do sul, e a gente aqui também se identifica muito com isso. Então, é uma cidade que, para mim, por exemplo, como sou natural do Rio Grande do Sul, de que cidade? De Erechim, Rio Grande do Sul. Então, aqui tem muitos gaúchos, muito pessoal do sul, e aí fica muito mais fácil para a gente poder se ambientar e isso fazer parte da nossa cultura. Sim, o senhor não veio direto do Rio Grande do Sul para Foz do Iguaçu? Não, eu saí do Rio Grande do Sul, fui morar no Paraguai em 77. Na época dos brasiguaios, meu pai comprou umas terras no Paraguai e como eu fui criado numa região onde só tinha morro, e a gente viu toda essa beleza dessas terras aqui do Paraná e o Paraguai, e isso fez com que a gente mudasse para lá. Morei 4 anos, fundamos uma cooperativa, que hoje eu me orgulho muito, que fui um dos fundadores, que é a Pindó, é a segunda maior cooperativa do Paraguai. Tenho irmãos lá, tenho um irmão meu que é gerente dessa cooperativa. Trabalhamos com lavoura no Paraguai. Cultivo de soja? Cultivo de soja, trigo, milho. Então, o Paraguai, na realidade, a gente foi e sempre as questões que a gente precisava vinha a Foz do Iguaçu se abastecer, dentro desse processo do comércio fronteiriço. É uma cidade próxima aqui? A 130 quilômetros, 120 quilômetros, um pouco para lá de Santa Rita. O nome lá da... O nome da cidade, do município, é São Cristóvão. São Cristóvão. Né? E onde a gente ficava instalado era no quilômetro 32, onde está a sede da cooperativa Pindó hoje. E vocês, nós notamos que hoje os chamados brasiguaios encontram muita dificuldade em permanecer nas terras. Vocês tiveram esse problema também? Não, na época nós não tivemos esse problema porque o movimento, vamos dizer assim, dos campesinos, como são chamados, na época não existia essas invasões de terra e tal, como existe hoje. E em função dos problemas de invasão de terra, tem havido alguns problemas. Mas muita gente fala de que no Paraguai há insegurança, eu diria que isso talvez as pessoas que não conhecem. Como aqui também há invasões de terras e tudo mais, não é muito diferente no Paraguai. O que nós vivemos agora é na faixa de fronteira de 50 quilômetros, que tem onde você, teria que ser paraguaio ou naturalizado paraguaio para que você pudesse ser proprietário de terras na área rural. Então são questões que vão se ajustando, que acredito que dentro do contexto do Mercosul elas vão se resolvendo. Mas a grande vantagem também do Paraguai é que as terras são férteis, ali são brasileiros e paraguaios que vivem sem problema nenhum e que tudo faz parte de uma região, numa macro-região, que as economias interagem, somos todos irmãos. Irmãos, esse movimento de campesinos é similar ao nosso dos sem terras aqui? Ele é similar. O Paraguai, na realidade, como houve o ingresso de muitos brasileiros,
os paraguaios foram comprando terra dos paraguaios e a economia paraguaia também, ela não ofereceu oportunidade no mercado de trabalho para os paraguaios. E agora se intensificou com essa questão de Ciudad del Este, com esse problema do enfraquecimento da economia de Ciudad del Este, e aí, consequentemente, as pressões sociais no Paraguai também, elas aumentam. E aí os conflitos por terra, consequentemente, eles surgem. Sim, e por que o senhor saiu do Paraguai e daí do Paraguai já veio para Foz do Iguaçu ou foi para outra cidade? Não, eu saí do Paraguai e fui para Medianeira, né? Porque na época... Ainda não chegou em Foz. Não, na época, como nós criamos a cooperativa lá no Paraguai, precisava-se adquirir a cultura de cooperativa, conhecer como ela funcionava, e eu fui lá conhecer a cooperativa, todo o seu funcionamento. E ainda era solteiro, e a intenção era poder voltar para o Paraguai. Sim. Mas aí acabei encontrando uma paulista, e acabei casando, e acabei ficando por aqui, não voltei mais para o Paraguai. Encontrou em Medianeira. Encontrei em Medianeira, que sou casado até hoje. Certo. E aí o senhor já tinha uma empresa, e como que saiu de Medianeira para vir para Foz? Não, aí, na realidade, como eu não voltei mais para o Paraguai, e nós sempre tivemos uma atividade ligada à terra, né? Onde em 86 eu ingressei no negócio Mercedes-Benz. E que estou até hoje. Entrei como sócio, pequeno, né? Mas aí eu fui aumentando minha participação e atualmente sou diretor-presidente acionista e diretor-presidente da IDISA, concessionária Mercedes-Benz e Michelin, que nós atuamos em Foz do Iguaçu e região, todo oeste e sudoeste, com pneus mais centrado em Cascavel, pneus Michelin de caminhões. Sim. E tinha muitos sócios no início? Ou hoje o senhor é majoritário ou já entrou com... Na realidade, Foz do Iguaçu, a concessionária Mercedes-Benz, ela foi criada por um grupo de portugueses que vieram para cá e foi criada essa concessionária para servir a Itaipu. Como logo que começou a construção da usina de Itaipu, e no processo de licitação e de escolha da Itaipu, optaram por veículos Mercedes-Benz. Sim. E aí precisava-se de uma concessionária em Foz do Iguaçu. Então ela surgiu em função da Itaipu? Ela surgiu em função da Itaipu. Sim. E aí os caminhões que eram vendidos para Itaipu, toda a assistência, todas as revisões eram feitas lá dentro do canteiro de obra de Itaipu. Ou seja, a nossa empresa nasceu em função de Itaipu Binacional. E quando parou Itaipu, vocês sentiram dificuldades ou já tinha uma estrutura suficiente e clientes suficientes para manter a empresa? Já tinha, como já, né, aí a economia também cresceu, nós saltamos aí de 40 mil habitantes praticamente quando começou a Itaipu, e como nós temos hoje uma cidade próximo de 300 mil habitantes. E a região também se desenvolveu, os municípios lindeiros, com os royalties, aí se investiu e a economia realmente está crescendo, todo o oeste do Paraná, ela cresceu muito e faz com que a demanda por caminhões, tanto médios, leves e extrapesados, justifique uma concessionária como nós temos aqui. E como surgiu a empresa Michelin? A Michelin, nós somos, a IDISA está completando esse ano, em 2005, 30 anos, nós estamos completando 30 anos. Sim. E a Michelin, nós estamos há 20 anos e é uma marca francesa, uma bandeira francesa, e nós começamos a vender o produto Michelin. E na época, pneu somente pouco... pneus, né? Somente pneus. Sim. E hoje nós atuamos também com recapagem em Cascavel, recapagem Michelin, que é a única fabricante mundial que fabrica banda de rodagem, ou seja, o pneu ele é recapado e ele vai a uma banda de rodagem, ou seja, ele é reindustrializado. E a Michelin é a única que fabrica a borracha. É uma recapagem? Faz a recapagem do pneu com a própria borracha Michelin, que é o mesmo fabricante do pneu Michelin. E mantém uma qualidade de um pneu novo também? Exatamente. Inclusive, no pneu recapado, são feitas todas as análises, ele consegue ter uma vida, vamos dizer assim, uma quilometragem maior do que o pneu novo. Ou seja, ele é reindustrializado com uma qualidade similar ao novo. Sim. O senhor disse que chegou aqui nos anos 80. Como o senhor encontrou a cidade de Foz do Iguaçu
com relação ao aspecto social, com relação à ponte da amizade? Como funcionava a ponte? Havia já esses problemas que existem hoje, os problemas sociais? Olha, Heitor, é uma boa pergunta. Foz do Iguaçu, na época, quando eu conheci Foz do Iguaçu, e a gente veio para Foz do Iguaçu, era uma cidade, não tinha a violência que tem hoje, era uma cidade que tinha como principal função comercial atender os habitantes de Foz do Iguaçu e os habitantes que estavam indo para o Paraguai, os brasiguaios, através de um comércio fronteiriço muito forte e que a questão dos brasiguaios virem a Foz do Iguaçu fazerem suas compras era um fluxo normal, porque quando se precisava de médico, precisava se comprar quando se abriu o Paraguai no sentido de estocas, derrubadas, tudo vinha se abastecer em Foz do Iguaçu. E aí a ponte, você podia circular nela livremente, sem problema nenhum. Como os brasileiros, o pessoal de Foz do Iguaçu frequentava a Cidade Leste, ia até o cassino, tinha alguns restaurantes, até tinha uma pizzaria ali em frente do cassino, muito boa, que o pessoal frequentava. E que ia-se ao Paraguai comprar alguns uísques, né, a calça ali, na época da calça ali. Eu vou pedir um tempinho só, que a produção já está pedindo os comerciais. E voltamos daqui a pouco, então. Vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco entrevistando o empresário Danilo Vendrúsculo. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o empresário Danilo Vendrúsculo. Senhor Danilo, nós terminamos o primeiro bloco, o senhor estava falando sobre a Ponte da Amizade, como o senhor encontrou Foz do Iguaçu nos anos 80, quando veio para esta região. Gostaria que o senhor continuasse falando sobre a situação local. Então, na época, o fato de você estar morando em Foz do Iguaçu ou morando no Paraguai, você não tinha muita dificuldade de você poder transitar e se servir das mercadorias aqui em Foz do Iguaçu, como se servir também no Paraguai. Infelizmente, atualmente nós não temos essa facilidade e eu diria assim que nos foi cerceado o direito de ir e vir, porque na ponte você não consegue mais transitar sobre ela nos períodos normais de expediente. Você consegue à noite ou final de semana. Por causa do grande fluxo de veículo que existe. Exatamente. E esse fluxo de veículo, e é onde eu vejo que talvez Foz do Iguaçu tem que dar nós temos que passar por esse processo de mudança, é que esse fluxo de veículos, normalmente ele é em função, talvez, de levar mercadorias ilícitas, muitas delas. Hoje, a Ponte da Amizade é um circo, né? E eu estou sabendo que o senhor é precursor de um projeto aí que está em andamento. Eu gostaria que o senhor, já complementando, já que estamos falando da ponte, como surgiu essa ideia do projeto de revitalização da ponte e as dificuldades iniciais até que chegasse a ser passado para a UDC. É interessante isso, porque o delegado anterior que estava em Foz do Iguaçu, Dr. Mauro Brito, delegado da Receita Federal, da qual eu tive a oportunidade de ter um bom convívio, e como vice-presidente na Associação Comercial, eu tinha muita relação com a Receita Federal, porque a gente trabalhava visando dirimir todos esses problemas, essa situação de caos sobre a ponte. E num determinado momento, o delegado da Receita nos convidou para discutir um projeto de revitalização da ponte e que ele precisava apoio de uma entidade de Foz do Iguaçu. No momento, eu como vice-presidente da CIF, sugeri e nos colocamos à disposição, isso foi levado internamente dentro da associação, onde o Arnaldo Bortoli era presidente da associação, e aí nós tivemos a aprovação por parte da diretoria da CIF e conselho da CIF,
em bancar o anteprojeto de revitalização da Ponte da Amizade. E, na época, esse anteprojeto, nós precisávamos de alguém que desenvolvesse esse anteprojeto. E a gente, no momento, lembrou da UDC, lembrou do Fábio. O Fábio também era uma pessoa que a gente conhece, do nosso convívio, o Fábio Prado. E aí eu tive a oportunidade de convidar o Fábio se ele não teria interesse, através da pessoa dele como engenheiro. E qual foi a receptividade dele quando recebeu essa ideia? No momento ele ficou um pouco receoso, justamente porque nós estávamos num período que a Foz do Iguaçu não entendia esse processo de revitalizar a ponte, de dar um ambiente melhor para que ali se fiscalizasse as mercadorias que transitassem. Aí ele abraçou a causa, trouxe para dentro da instituição, da UDC, sim, e ali se viabilizou, e esses 20 mil reais, eles foram gastos e foi pago apenas os materiais, ou seja, a UDC... Foi o custo do projeto. O custo do projeto. A UDC não teve resultado financeiro sobre esse anteprojeto, ou seja, foi uma contribuição da instituição para um projeto da comunidade, como é função, acredito eu, de toda a instituição de ensino, que ela tem que interagir com a sociedade no sentido de levar esse tipo de benefício para a sociedade. E aí nasceu o projeto, o anteprojeto, e na sequência o projeto pago pela prefeitura na administração do SAMES, onde a UDC também desenvolveu o projeto. E com muita felicidade, agora a gente vê que esse projeto foi feito algumas readequações e ele vai sair do papel. Ou seja, já foi liberado a verba por parte da Receita Federal e as obras, e aí está saindo o processo de licitação. Sim. E acredito que dentro de 60 ou 90 dias nós teremos toda a ponte revitalizada. Mas eu gostaria até sobre esse projeto, o Dr. Mauro de Brito me convidou, como membro da instituição, da CIF, cidadão de Foz do Iguaçu, que permanecesse ali 1 hora na Ponte da Amizade para poder ver o que acontece. E eu fiquei fazer uma avaliação geral. Fazer uma avaliação. Eu fiquei 1 hora na Ponte da Amizade, ali na aduana, ali onde os fiscais trabalham. E qual foi o resultado dessa análise? Eu diria assim, uma condição subhumana, uma condição totalmente inapropriada para qualquer pessoa trabalhar, uma poluição sonora, aqueles carros, aquelas motos, ou seja, é um ambiente onde as pessoas que ali trabalham, que devem cumprir com a sua obrigação, fiscais da Receita, não conseguem exercer a sua função, justamente por esse volume incontrolável de veículos e motos e tudo mais. E também isso faz com que os turistas que ali transitam entram no meio dessa confusão. Certo. E aí ele vem a Foz do Iguaçu e fala que isso daqui é uma situação, né, que contribui negativamente lá fora. Exatamente. Para que o turista se afaste da cidade. Então, você não tem fluxo sobre a ponte, você tem assaltos, a gente vê constantemente a imprensa divulgando isso. Então nós precisamos urgentemente fazer com que aquela região seja uma região bonita, que o turista vá lá fazer as visitas e que a ponte tenha um fluxo normal e que volte o comércio fronteiriço e tudo mais. Esse projeto de revitalização engloba apenas paisagismo ou um fluxo que vai modificar e vai melhorar o fluxo de veículos? Porque a gente percebe o seguinte, mesmo quando é feriado, nos dias em que não tem, que dizem que não tem movimento, que os empresários do lado de lá estão reclamando da falta de turistas, a ponte está congestionada pela grande quantidade de taxistas, pessoas que, acredito até que moradores locais daqui, mas não há um fluxo de compradores. Exatamente, porque o projeto ele tem vários objetivos. Um deles é, o primeiro, eu diria, o mais importante, ter um fluxo normal de veículos e pessoas e motos sobre a ponte. Esse é o principal objetivo. Tanto é que o novo projeto contempla áreas de recuo para fiscalização, que hoje não existe. É um projeto que contempla um corredor para as motos, um corredor para pedestre, um corredor para veículos normais, para ônibus, um ambiente para que o turista que vai fazer as compras,
ele tenha um local apropriado para ele poder declarar a sua mercadoria quando excede o valor, que atualmente é $300. Porque o turista, todo turista a pessoa que sai para viagens, que ela vai passear, ela quer, além de ter bons restaurantes, bons hotéis e locais bons para ele poder apreciar e tal, ele também busca compras. Você já sai com o espírito aberto e solto para você também fazer compras. O papel de Ciudad del Este dentro do processo de turismo na nossa região, ele entra com a questão das compras. Hoje o Paraguai é um grande centro de compras que o turista pode ir aí e se abastecer de mercadorias, é lógico que dentro da cota, ou quando exceder a cota, que ele possa vir e declarar esse excesso, pagar seus impostos e ali... Sem constrangimento. Sem constrangimento. E as pessoas que geram emprego lá no Paraguai, elas interagem na economia em Foz do Iguaçu, elas vêm, então, ou seja, não tem como a gente poder discutir a economia de Foz do Iguaçu sem discutir a economia de Ciudad del Este, sem discutir a economia da Argentina, Porto Iguaçu, ou seja, as economias interagem entre si. E nós precisamos fazer com que haja esse fluxo normal de pessoas que possam transitar sobre ela. E o turista que venha para cá, que vê uma beleza, que vê realmente, que possa olhar isso como ponto turístico. E dentro dessa interação, essa revitalização de Ciudad del Este já é um resultado, é uma coisa assim, feito em comum acordo ou foi uma iniciativa deles antecipada? Não, isso já é em comum acordo, isso foi um processo que se fez muito trabalho nesse aspecto e que hoje o diálogo é permanente. Hoje se verifica que o poder público de Ciudad del Este com o poder público de Foz do Iguaçu interagem, trocam informações e que realmente tem que começar a pensar dessa forma. E que essa situação acreditamos, de revitalização da ponte do lado brasileiro, acreditamos também que se siga do outro lado, como estão fazendo da revitalização de Ciudad del Este, embelezando, tirando do centro algumas barracas e tudo mais. Então, acho que é um processo que não tem mais como voltar, é um processo evolutivo e acredito que dentro de 2 ou 3 anos teremos uma região totalmente diferente, não só Foz do Iguaçu, como Ciudad del Este, a ponta e tudo mais. Nós falamos sobre as expectativas do turista, né, em relação a essas mudanças. No caso, quais seriam as expectativas do comerciante local, do Jardim Jupira, do Jardim ali, a Vila Portes, que foi um pessoal bastante prejudicado num determinado período, só que isso o senhor vai responder daqui a pouco, porque agora nós vamos para o intervalo comercial. O programa 40 Minutos está de volta agora com o seu terceiro e último bloco. Senhor Danilo, o senhor estava falando sobre a queda do comércio da Vila Portes. Vila Portes e Jardim Jupira, que sofreram as consequências na época que houve mudanças na exportação. Exatamente. Nós, na realidade, o que nós precisamos, e a CIF fez muito desse trabalho, para restabelecer o comércio fronteiriço, nós criarmos uma legislação específica para fazer com que os produtos que pudessem serem vendidos para o Paraguai, que eles chamavam de exportação de balcão, com taxas inferiores às que são praticadas hoje. O grande problema é que o Mercosul, ele afetou a nossa região de Foz do Iguaçu e todas as regiões fronteiriças, todas as áreas fronteiriças, que nós não temos uma legislação de fronteira. Sim. Ou seja, qualquer problema que aconteça em Foz do Iguaçu, você tem uma peculiaridade, mas você tem que seguir uma norma, uma regra dentro do teu país ou dentro do contexto do Mercosul. Ou seja, nós precisamos urgentemente, dentro dessa economia globalizada, criarmos uma legislação de fronteira que venha fazer com que as relações comerciais de fronteira tenham um tratamento diferenciado. E aí é onde vem a questão da Vila Portes. Se nós não restabelecermos o comércio fronteiriço, nós vamos
ter problemas na Vila Portes. O que é o comércio fronteiriço? São os paraguaios, os pequenos comerciantes que vêm se abastecer em Foz do Iguaçu de mercadorias para eles revenderem no Paraguai. Então, isso precisa ser restabelecido. Nós já perdemos a exportação. Talvez isso um pouco por falha do nosso empresariado, por talvez não acreditar que isso pudesse acabar. E realmente o ciclo da exportação em Foz do Iguaçu, esse acabou. E hoje nós temos o quê? Apenas um corredor de exportação de mercadorias que seguem o fluxo para o Paraguai. Vou cutucar um pouco na ferida. A CIF não teria um pouco de participação? Ela poderia ter feito alguma coisa para impedir essa queda do comércio da Vila Portes? Não, a CIF, na realidade, tanto é que as grandes forças, lideranças empresariais, mesmo dentro da CIF, elas faziam parte do setor exportação. Tanto é que se criou um mito, né, de que a CIF era dos exportadores, né? Então, eu diria que a CIF ela acompanhou muito de perto essa questão. Talvez não se esperava que a indústria brasileira ela buscasse parceiros no Paraguai, onde as exportações passaram a ser feitas da indústria para o Paraguai. E aí, os exportadores que estavam em Foz do Iguaçu talvez perderam esse momento e que realmente foi um ciclo que passou e infelizmente não tem como resgatar isso. Talvez nós podemos resgatar isso através de outros mecanismos que a lei nos permite, de criar um porto seco aqui, onde que se possa fazer entrepostamento de mercadorias, que é outros projetos que nós precisamos trabalhar. Enfim, foi um ciclo que nós perdemos, que passou e que nós temos que, pelo menos, e isso existe condições de restabelecer o comércio fronteiriço. Isso é uma bandeira que nós não podemos perder. E como se restabelece o comércio fronteiriço? O primeiro passo é aquilo que nós falamos, é liberar a ponte para fazer com que as pessoas possam circular sobre ela livremente. Ou a segunda ponte. Mas eu sou muito mais defensor de nós darmos condições nessa ponte, com esse projeto de revitalização, que ele vai melhorar muito o fluxo. Sim, hoje o senhor é vice-presidente da CIF. Eu sou presidente do Conselho Superior da CIF. Presidente do Conselho Superior. E o que o senhor passaria para esse empresário que está na expectativa dessas mudanças, com essa revitalização da ponte, se ele vai resgatar a curto ou médio prazo ou ele vai ter que esperar muito ainda para que se restabeleça o comércio como é esperado nessa região? Talvez agora ele seja um pouco mais trabalhoso, porque o mercado ele funciona da seguinte forma. Quando você cria uma barreira, como nós criamos na ponte, as pessoas buscam outras formas. Outras alternativas. E para se restabelecer a alternativa anterior, nós precisamos muito trabalho em cima disso. Vamos ter que fazer igual o Lula, indo lá para a China. Exato, vamos ter que buscar. Então, isso, com certeza, o empresário vai ter que ver isso de uma forma um pouco diferente de quando ele recebia os compradores na porta das suas lojas. Sim. E talvez ele tenha que fazer um processo um pouco diferente agora. Talvez ir atrás dessas pessoas, oferecer um diferencial para esses clientes, ou seja, fazer o verdadeiro trabalho de comerciante, cativar o seu cliente para que ele volte para o seu estabelecimento. Quer dizer, vai depender muito mais dele agora, no momento, para ele correr atrás. Exatamente. Né? E o senhor viajou muito pelo exterior. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas suas viagens, para onde foi e o que pode ser capitalizado como positivo na ajuda para a nossa região de Foz do Iguaçu, que nós percebemos que o cidadão agora ele está parece mais participativo nessa gestão. Eu diria que em termos de comparar exterior, vamos dizer, Estados Unidos, Europa, países da Europa, o primeiro diferencial você tem nas zonas de fronteira. São áreas extremamente organizadas, controladas, e nós, infelizmente, nós não temos controle na nossa região de fronteira. As pessoas, às vezes, não gostam desse controle que se faz. A nossa bagunça organizada aqui. A nossa bagunça. Isso não podemos deixar essa imagem, nós temos que estabelecer ordens. Nós estamos, no momento que você atravessa a ponte, você está indo para um outro país. Defende seu livre comércio, concordo com isso, como a Europa inteira
mas vai na fronteira, na Europa, qualquer fronteira de país, é organizado, as pessoas respeitam, as autoridades são respeitadas. Isso nós temos que chegar a Foz do Iguaçu um dia, buscar esses quesitos. Sim. Outra questão também que, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, eles valorizam muito o turismo, eles valorizam toda e qualquer beleza, eles trabalham com muito profissionalismo isso. E Foz do Iguaçu nós temos belezas extraordinárias, que o poder público aqui tem ido buscar muitas ideias, vender Foz do Iguaçu e também buscar novas formas de como vender melhor o nosso turismo. Então, eu acredito que Foz do Iguaçu, ela tem que passar por um processo de aculturamento, fazer com que realmente se crie regras rígidas e controles aduaneiros para que as pessoas possam realmente respeitar as autoridades que ali estão. E não da forma como nós estamos hoje, que não, as coisas, infelizmente, do controle. Se foge completamente ao controle. Não existe controle. E isso, uma coisa que não tem controle... Exato, mas a gente já percebe que está havendo um resgate agora, com todas essas atitudes paralelas. Mas eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, lá fora, conseguiu fazer uma análise de como o Foz do Iguaçu é vista lá no exterior, ou Foz do Iguaçu não é nem vista? Não, o pessoal gosta, quando fala de Iguaçu Falls, é uma cidade que lá fora todo mundo fala bem em função das cataratas, principalmente em função das cataratas, Itaipu. Ou seja, ela tem, em termos de nome, em marketing, você precisa primeiro ter nome. Coca-Cola é um nome. Sim. Iguaçu Falls é um nome internacional. O que nós precisamos, efetivamente, é fazer com que as pessoas que venham aqui, elas sejam bem tratadas, que elas tenham segurança acima de tudo, e que aqui elas possam, efetivamente, fazer com que elas vindo aqui possam ir lá e fazer com que novos venham para cá. Ou seja, vender Foz do Iguaçu. E às vezes nós temos um processo inverso. As pessoas vêm e acabam tendo problemas e levam uma imagem negativa. Mas está sendo feito, eu acho que o trabalho em Foz do Iguaçu melhorou, como as cataratas nesse processo de privatização da estrutura, da infraestrutura. O senhor viu como positiva toda essa mudança? Extremamente positiva. Enfim, eu acho que Foz do Iguaçu tem a grande vocação que é o turismo. A sociedade ela precisa aprender a se organizar. Nós temos aqui inúmeras etnias, nós temos aqui pessoas que vieram para voltar. E eu acredito que hoje as pessoas que eram para ir embora foram, e nós que estamos aqui temos que recuperar Foz do Iguaçu. O estado a situação que se encontra Foz do Iguaçu não seria uma herança já dos portugueses que vieram aqui para explorar o país? Não sobrou, talvez, alguns portugueses que vieram aqui para explorar Foz do Iguaçu? Quem sabe, a gente partindo até ironicamente, porque houve um período de grande exploração, foi o período o ciclo da Itaipu, que veio gente e que multiplicou bastante o nível da população, o nível habitacional. Nós tínhamos aqui 35 a 40 mil habitantes e, de repente, foi para 180 mil. A coisa se desgringolou rapidamente. Talvez todo esse problema que está acontecendo aqui não seria a origem disso também, em parte? Eu diria que nesse momento Sim. da economia que nós estamos passando por dificuldade, isso se torna evidente. Até pouco tempo atrás isso não fazia muita diferença, porque a economia de Foz do Iguaçu ela era pujante, ela se desenvolvia com vigor extraordinário. Então não havia muita necessidade de que a sociedade se organizasse e brigasse pelas coisas de forma organizada. E como no momento está se exigindo essa organização, nós temos um pouco de dificuldade para avançar justamente nesse processo. A minha formação, eu sou economista, e o que me chamou a atenção, quando estudando a formação econômica dos países, a formação econômica dos Estados Unidos, é bom lembrar por que os Estados Unidos é uma potência econômica. Nós precisamos ver que a formação foram de ingleses que foram para os Estados Unidos e foram determinados em ficar. Além de irem com a determinação de ficarem, eles foram de forma organizada. Já que a gente está falando sobre isso, para encerrar o programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa herança cultural.
já que entra nesse... Exatamente. Então, e Foz do Iguaçu, o que aconteceu conosco em Foz do Iguaçu? Vamos discutir a formação econômica de Foz do Iguaçu. Vieram várias etnias, nós temos hoje mais de 60 etnias, né? Uma miscigenação, né? Nós temos gente aqui do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Norte, enfim, nós temos gente de todos os lados, com diferentes culturas, né? E essas diferenças culturais faz com que, num primeiro momento, você tenha um enriquecimento da sociedade. Mas quando se faz necessário você sentar e discutir alternativas de revitalizar a economia ou redefinir um novo modelo econômico, que é o que nós estamos passando, nós precisamos buscar um novo modelo econômico. O ciclo da Muamba acabou, esse foi. O ciclo da Itaipu deixou riqueza, acabou. Nós temos que entrar num novo ciclo. Qual é esse ciclo? O ciclo do turismo, que é a nossa grande vocação, estruturar melhor o nosso comércio, e a indústria não poluente, que ela tem que gerar no mínimo 12% a 13% de emprego. Então, essa é a situação de Foz do Iguaçu, e nós temos, acredito que a próxima geração que vem aí, os problemas serão menores, porque na medida que as pessoas vão nascendo aqui, as pessoas vão criando raízes aqui, e nós temos hoje motivos para as pessoas permanecerem aqui, nós temos instituições de ensino de alto nível, que nós não tínhamos até pouco tempo atrás. Ou seja, Foz do Iguaçu, ela oferece todas as condições. O que nós precisamos, lideranças empresariais, a classe política, termos a responsabilidade de redefinir esse novo modelo econômico e fazer com que Foz do Iguaçu saia daquele mito, inclusive, de que nós somos final de linha. Eu sempre coloco, globalização é um processo irreversível no mundo todo. É um processo irreversível. E se nós pensarmos, e temos que pensar em economia globalizada, Foz do Iguaçu não é final de linha. Foz é centro. Sim. Geograficamente nós estamos no centro. Nós temos um rio extraordinário aqui do lado, que nós podemos explorar a questão hidroviária, não exploramos, que na Europa e Estados Unidos é extremamente explorado. Nós temos 3 aeroportos internacionais, nós temos rodovias, nós temos a ferrovia até Cascavel, que nós estamos brigando para vir até Foz. Ou seja, nós temos todas as condições. Sim. Agora, como sociedade, nós precisamos realmente nos organizarmos, tirarmos aquela herança, talvez, cultural, de que o pessoal vem a Foz do Iguaçu. Anacrônica, né? Exatamente. Para ganhar dinheiro e ir embora, Sim. várias etnias, e que isso se enriqueça e que todo mundo possa sentar junto e contribuir com várias ideias e aqui construirmos uma grande cidade. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer sua presença em nosso programa, que muito contribuiu para resgatar mais um fragmento da nossa história. Eu que agradeço, e quando essas oportunidades aparecem, para nós é um motivo de orgulho poder levar informações, principalmente para o povo de Foz do Iguaçu. Tá ok. O programa 40 Minutos termina aqui. Lembrando que será reprisado durante a semana. Muito obrigado.